Nós cumprimentamos todos os nossos jovens com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais uma aula nesse trabalho de jovens, um trabalho tão importante na obra do Senhor. O tema dessa aula é a constituição do lar, esse assunto que é essencial, que é fundamental na vida dos nossos jovens. E o objetivo dessa aula é orientar os nossos jovens através de uma direção espiritual segura. E eu digo segura porque ela é baseada na palavra de Deus sobre como os jovens devem proceder para constituir um lar, uma família, onde o nome do Senhor seja sempre glorificado. É isso que é importante, que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, seja um local de glorificação ao nome do Senhor, que haja ali a presença do Senhor através do Espírito Santo, a ministração do Senhor, que o Senhor possa se alegrar com a nossa casa, com a nossa família. E o objetivo dessa aula são algumas orientações fundamentadas, baseadas na palavra de Deus, sobre como devemos proceder para essa constituição. Para isso, vamos usar o capítulo 24 de Gênesis, também um pouquinho no final do capítulo 25, e o texto base está aí, Gênesis 24, versículo 7, que nos diz assim: O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Foi uma palavra que Abraão deu ao seu servo, aquele que tinha mais tempo na sua casa, aquele que cuidava de todos os seus bens, de todas as suas propriedades, quando Abraão o designou para ir buscar uma esposa para seu filho Isaque. O Senhor tinha feito Abraão prosperar em tudo. Abraão, desde o seu chamado, desde o dia em que o Senhor se revelou a ele e o tirou do meio da sua parentela, da sua terra, da casa dos seus pais, para levá-lo a uma terra que o Senhor ainda iria mostrá-lo, Abraão começou a prosperar na presença do Senhor, devido à sua obediência, devido à sua submissão à vontade do Senhor. E para que essa prosperidade que Deus deu a Abraão, ela tivesse continuidade, era necessário que o lar de Isaque, seu filho, fosse um lar fundamentado na presença do Senhor, com bases consistentes, firmadas no Senhor, para que essa prosperidade pudesse ser continuada em Isaque, na descendência de Isaque, porque havia uma promessa, como nós lemos no texto base, de uma descendência que o Senhor iria suscitar a Abraão. E essa descendência iria habitar aquela terra que Deus tinha já separado para eles. Abraão se preocupou com isso. Ele disse assim: para que isso se cumpra, o lar do meu filho precisa ser um lar estruturado na presença do Senhor e embaixo da direção do Senhor, para que essa promessa possa se cumprir na vida da minha descendência. Meus irmãos, essa preocupação de Abraão ali, simbolizando o pai, né? É uma preocupação, nós podemos dizer, de um caráter profético maravilhoso, porque essa é a mesma preocupação do Senhor, do nosso Pai Celestial,
para conosco. Que os nossos lares, que as nossas famílias sejam famílias estruturadas, fundamentadas na presença do Senhor, na palavra do Senhor, para que esta obra que um dia o Senhor revelou a nós, ela possa ser transmitida. Essa herança que veio, que nos alcançou, ela precisa ser transmitida às próximas gerações. E para isso é preciso lares estruturados, firmados na palavra do Senhor, embaixo do governo do Senhor, para que essa herança seja também transmitida, como foi no caso de Abraão e de Isaque. E quais foram as orientações que Abraão deu ao seu servo antes dele ir buscar a esposa? A primeira, não aparentar com as filhas dos cananeus. Precisava ser alguém da mesma parentela, com o mesmo sangue, com a mesma genética. Ele disse assim: tomarás da minha terra, da minha parentela. Isso é um ensino do Senhor para nós. O perigo de ir buscar lá fora, daqueles que ainda não estão integrados, daqueles que ainda não fazem parte da nossa parentela. O Senhor nos uniu e em Jesus nós nos tornamos irmãos, temos o mesmo sangue, que é a operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos une, que nos faz ser a mesma família, a família de Deus, o povo de Deus, o povo que o Senhor está separando para habitar numa terra que Ele já separou para nós. Então, o cuidado de buscar lá fora. Na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, a palavra do Senhor nos alerta para o perfil do homem dos últimos tempos, do ímpio, daquele que não crê, do incrédulo, daquele que está distante de Deus, e a ordem era: destes afasta-te. Então, é preciso ter cuidado nesta hora. O Senhor pode ter alguém, mas ore ao Senhor para que primeiro ele receba uma bênção, ou ela receba uma bênção. Clame ao Senhor primeiro, e se for aquele o escolhido, Deus vai operar e vai trazê-lo ou vai trazê-la para fazer parte da nossa parentela. O Senhor enviará o seu anjo, essa foi a promessa. É uma escolha feita com a ministração dos anjos. A seriedade dessa escolha, dessa decisão é muito grande. E nós vemos na palavra a preocupação constante do Senhor quanto a isso. Está aí profetizada na história de Abraão, de Isaque, de Rebeca, do servo que foi buscá-la. Então é uma figura profética gloriosa essa história, apontando para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, na hora de fazermos esta escolha. Então, o Senhor enviará o seu anjo. Louvado seja o nome do Senhor por esta bênção. Onde buscar? Quando encontrar? As respostas estão aqui. A primeira orientação: fora da cidade. O encontro foi fora da cidade. A cidade aí tipificando o mundo. Tem que ser fora, ou seja, dentro da igreja, no âmbito da igreja, no ambiente da igreja. A palavra igreja, né, eclesia no seu original, ela significa aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram tirados para fora. Então, a igreja é esse povo que foi tirado para fora, e o encontro foi fora da cidade, junto ao poço. Jesus é a fonte, é esse poço em que jorra água viva, que é o Espírito Santo. Então é na revelação do Senhor Jesus, é ali,
é onde Jesus está se revelando, é onde Jesus está operando, é onde o Espírito Santo está presente, é onde a água viva está jorrando, é ali que nós vamos encontrar, onde as moças saíam para tirar água. E para nós, profeticamente, são os nossos cultos, os seminários, né? Os trabalhos de evangelização, os ajuntamentos da igreja por revelação do Senhor. Esse é o ambiente que o Senhor tem para nós, para que nós possamos encontrar aquele ou aquela que o Senhor separou para os nossos jovens. E outra orientação, pela tarde, quando as moças saíam para tirar água. Ou seja, é no tempo de Deus. Eu não posso ir pela manhã, não. É pela tarde. É quando as moças saíam para tirar água. Precisa ser uma decisão sem precipitação. Não coloque o coração, a razão à frente, que seja no tempo de Deus. Esse é o ensino do Senhor para nós. Outro item importante é a oração. Essa arma poderosa. E nós vemos ali a oração do servo de Abraão, quando ele diz assim: dá-me hoje, Senhor, um bom encontro e faze beneficência ao teu servo. É a oração feita quando se toma a verdadeira consciência do plano do Senhor para a sua vida. É quando a jovem entende a seriedade desse momento, dessa escolha, dessa decisão, e ele ou ela vão aos pés do Senhor. Senhor, dá-me hoje um bom encontro. O que é um bom encontro? É o encontro junto à fonte. É o encontro com aquele que pertence à mesma parentela sua. Esse é o bom encontro. É aquele encontro que Deus preparou desde a eternidade. Esse é o bom encontro. Ele diz assim: faze beneficência ao teu servo. É entender que isso é um ato da misericórdia de Deus. E o nosso Deus é misericordioso para conosco. Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Novas são cada manhã. Então, entender que isso é um ato da misericórdia de Deus para com o jovem, para com a jovem. Então, ore pela sua vida sentimental. Busque ao Senhor pela sua vida sentimental. Coloque diante do Senhor essa necessidade tão importante na sua vida, que o Senhor vai te dar um bom encontro e o nome dele vai ser glorificado. Aí veio a confirmação do Senhor. O servo estava orando, estava pedindo ao Senhor, estava colocando diante do Senhor a sua necessidade. E a palavra do Senhor diz assim: antes que ele acabasse de falar. É o poder da oração, a oração que alcança o trono da graça de Deus. É a oração que vai aonde nós não podemos ir. A oração vai até o Senhor, ela chega como aroma suave na presença do Senhor e a resposta vem, a bênção vem, a porta se abre, o Senhor prepara todas as coisas. É o poder da oração. Antes que acabasse de falar, Rebeca surgiu ali diante dele e ele ficou admirado de vê-la. A Bíblia diz assim, calando-se, e ele ficou só admirando. Ele calou e ficou admirando ela ali junto ao poço, tirando água, dando de beber aos camelos. Ele ali admirando-se com a postura dela, com o comportamento dela. Essa análise, meus irmãos, é importante para o jovem, para a jovem. Quando o Senhor trouxer alguém, faça essa análise.
o comportamento dele na família, na igreja, no trabalho, o seu falar, a sua forma de se postar, o tratamento dele com as pessoas, com você. Faça essa análise. Tem coisas que estão diante dos nossos olhos, é importante. Ele ficou ali olhando e ele admirou-se com ela, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada, ou seja, é essa, Senhor. Foi essa que o Senhor preparou para Isaac? É essa que o Senhor tem para ele? E isso vale para o jovem e vale para a jovem. Então, faça essa análise, ela é muito importante. Como é que ele trata a família dele? Qual é a postura dele diante das coisas do Senhor? Como é que é o relacionamento dele na igreja ou dela? É importante. O varão ficou admirado ao vê-la. O Senhor tem o melhor para os seus servos e já separou alguém, tenha certeza disso. No meio da parentela já tem aquele ou aquela que foi separado por Deus para ser o seu companheiro ou a sua companheira. Entenda nisso e descanse nisso. E aí vem o testemunho diante da família. A palavra da família de Rebeca para o servo de Abraão foi essa: do Senhor procedeu este negócio. Não havia dúvida. Quando ele começa a relatar ali o que ele estava ali fazendo, né? Amando de quem ele estava ali, quando ele testemunha daquilo que Deus tinha feito até aquele momento, a palavra da família de Rebeca, do seu pai e do seu irmão, seu pai Betuel e seu irmão Labão, a palavra foi essa: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem, não tem nada o que falar. Uma escolha tão difícil, somente o Senhor poderia orientar e conduzir todas as coisas. Ninguém irá se envolver, não há o que dizer, nem bem e nem mal, né? O testemunho ficou ali, a confirmação dos pais, da família, das famílias de ambos, a confirmação vem da igreja, né? E é uma bênção. O Espírito Santo testifica nos corações: do Senhor procedeu este negócio. Quando aquilo é conduzido, quando essa escolha é conduzida desta maneira, esse é o testemunho que virá da parte de todos e vai ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, meus irmãos, no capítulo 25 do livro do Gênesis, nós vemos ali Isaac e Rebeca, o resultado de tudo isso que Deus conduziu. Um casal unido e que se amavam muito, oravam juntos. Leiam o capítulo 25 e vocês vão ver ali. Oravam juntos. Arma para enfrentar as adversidades é a oração. E havia uma adversidade, Rebeca era estéril. Mas isso não fez o casamento entrar em crise. Antes foi motivo de oração. Oraram 20 anos até que veio a resposta. Isaac orava por ela. Quando Isaac se casou, a palavra do Senhor diz que ele tinha 40 anos de idade. Com 60 anos de idade, nasceram os seus filhos. Então foram 20 anos de oração aos pés do Senhor, buscando aquela bênção. E a bênção veio, a resposta veio. E apesar do costume poligâmico da época, esse era o costume das famílias, Isaac amou somente a Rebeca. O mundo está aí, com seus costumes, com seus exemplos, mas a igreja, ela precisa viver de uma forma diferente, conforme o Senhor estabeleceu para nós.
A herança precisa ser transmitida e o Senhor quer lares estruturados, firmados, fundamentados na palavra de Deus, para que essa herança possa ser transmitida de geração a geração até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aí está um exemplo, um ensino para nós e que o Senhor possa confirmar na vida, no coração dos nossos jovens esta palavra e que ela seja uma bênção para cada um de vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus.